Olá, tudo bem? Este vídeo está sendo patrocinado pela Politec Recife. E se você aí é de Recife ou regiões próximas e está em busca de fazer um curso de radiologia, enfermagem, análises clínicas, administração ou contabilidade, este lugar é para você. Politec, referência em ensino técnico. E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um super vídeo e hoje eu vou te contar 5 coisas que não te contam quando você aí está fazendo curso. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o like e curtir o vídeo para poder dar aquela moral e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você é novo no canal, já se inscreva no canal e ative as notificações, mas marca lá todas as notificações. Assim, toda semana que sair vídeo novo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a receber notificação e poder conferir o vídeo quentinho. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com uns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então, se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom, recentemente eu fiz um story lá no Instagram do @IgorGilProf perguntando qual é a opinião de vocês com relação à diferença da radiologia na teoria e a radiologia na prática, porque eu quero saber exatamente o que é que vocês pensam e o que foi que me motivou a fazer este vídeo aqui para explicar melhor para você como você se sair bem e entender como é que funciona os dois e a importância de você correlacionar na hora que você estiver estudando e até mesmo estagiando ou trabalhando. Quando a gente está dentro de sala de aula, a gente precisa basicamente aprender quase tudo sobre a radiologia no que diz respeito à parte teórica, como posicionamento, incidência, regras de proteção radiológica, diretrizes, biossegurança, anatomia. Entretanto, quando a gente vai para a parte teórica, algumas coisas elas são mudadas. E daí resultado, como é que a gente pode se preparar para quando a gente se deparar com essa situação, a gente conseguir dominar? Pois bem, primeira coisa, nem sempre você vai ter a tabela de exposição. A tabela de exposição, com relação aos valores de KV, MA e MS para cada estrutura, era uma diretriz, uma orientação que a portaria 453 levava aí para os serviços de radiologia com relação a radiodiagnóstico. Entretanto, sabemos que a portaria 453 ela já está revogada, ou seja, tudo que tinha na portaria, esqueçam. Agora a gente tem um novo documento que é a RDC 330 e neste documento não está descrito exatamente que todos os serviços de radiologia precisam ter a tabela de exposição. E daí resultado, já na prática, em alguns serviços a gente não tem essa tabela. E agora, como realizar um exame, como ir realizar um exame de mão, de crânio, de coluna, sem saber esses valores? Eu vou dar a dica que eu dou para todo estagiário iniciante. Tenha sempre um bloco de anotações, ou então tenha um bloco de anotações no seu celular, para que você possa anotar o tipo da estrutura, a incidência realizada e os valores que foram utilizados para aquele exame. E esse valor vai ser um valor médio que você poderá aumentar ou diminuir de acordo com o próximo paciente que você atender. E daí você precisa colocar em prática também os seus conhecimentos de anatomia com relação aos biotipos, como astênico, hipoestênico, estênico e hiperestênico. E daí você pegando os valores médios para o paciente estênico, você vai diminuir ou aumentar de acordo com o paciente que você vai atender e até mesmo com o tipo de incidência a ser realizada. Por exemplo, na ideia de vocês, a gente vai utilizar mais KV quando formos realizar um PA de punho ou um perfil? E aí? Bom, se você responder o perfil, a sua resposta está correta. Por quê? O cálculo do KV, ele envolve também o valor da espessura. E a espessura do punho assim é totalmente inferior com relação ao punho assim, em perfil. Logo, a gente vai utilizar uma quantidade de KV um pouquinho maior na incidência em perfil, para que a gente possa ter ali uma densidade, um contraste radiológico adequado para aquele exame. Então saiba que nem todo serviço na prática vai ter essa tabela de exposição. E você, já para se preparar e já para poder se adiantar,
Anote esses valores para que você possa saber, para quando você um dia for trabalhar, para você saber exatamente qual você vai utilizar. Outra dica também é que no livro, principalmente no Boltranger, ele dá alguns valores referenciais com relação ao KV, mas não diz os valores de MA e nem do MS. Mas você já tem ali uma informação que vai te ajudar a definir melhor este procedimento. Bom, a segunda coisa que não te contam sobre a radiologia é que quando você chega no estágio, na prática, o exame que mais você vai realizar é o raio-x de tórax. Por quê? A radiografia de tórax, por sua vez, ela demonstra várias estruturas, até porque a maioria das patologias e doenças que acometem o corpo humano geralmente refletem no sistema respiratório. E estamos vivendo aí em um período de pandemia, como sabemos, e este vírus, por sua vez, ele afeta diretamente o sistema respiratório. Mas não é por conta da pandemia nem por conta da Covid-19. Antes mesmo disso, várias patologias elas podem ser diagnosticadas com uma radiografia do tórax. Como eu falei, boa parte das alterações que acometem o corpo humano podem ser vistas numa radiografia em PA e perfil de tórax. E claro, depende também do tipo de serviço que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai trabalhar numa emergência, se você vai trabalhar no hospital clínica de fraturas, nesse caso, você não vai realizar muitas radiografias de tórax. Pelo contrário, você vai realizar mais radiografias de extremidades, coluna, crânio, pelve, entre outras regiões. Mas no hospital, geralmente a gente realiza mais radiografias de tórax, como eu falei, que é por conta das patologias que acometem essa região. Mas não fiquem ansiosos por isso. Quando vocês estiverem lá no estágio, que vocês estiverem com um tempo livre, aproveite esse tempo livre para poder praticar com o colega o posicionamento. Mas lembre-se, nada de fazer exposição, hein? Só coloca lá o posicionamento, vê a limitação do chassi, enquadra a estrutura, faz o posicionamento. Assim, você vai perder o medo e ganhar mais confiança na hora que você for atender o seu paciente. E você vai perceber essa mudança com o passar do tempo. Quarta coisa que ninguém te conta durante o curso de radiologia. Muitas pessoas vêm perguntando, professor, comecei o curso de radiologia, eu preciso obrigatoriamente ir para o curso todo vestido de branco, sapato branco, calça branca, camisa branca? Não, você não precisa. Entretanto, quando você for estagiar em alguns hospitais, em algumas clínicas, eles pedem para que com os profissionais ou até mesmo os estagiários utilizem branco como uma forma de identificação e assim você seguir a regra ou a diretriz do hospital. Mas no geral, nós que somos da radiologia não precisamos usar branco, exceto em casos excepcionais, no qual foi este que eu acabei de falar para vocês. Mas no geral, roupas comuns, roupas claras. A utilização da roupa branca para a atuação do profissional na área da radiologia não é um dos principais requisitos. Diferente de manter as unhas bem cortadas e com cores claras, não cores chamativas, escuras, que possam esconder aí algumas sujeiras, certo? E até mesmo um cabelo preso. Pessoas que têm cabelo longo, por sua vez, devem prender o cabelo para poder utilizar touca. A utilização da máscara e até mesmo o uso do jaleco ou até mesmo o capote ou avental durante a realização de alguns procedimentos específicos na radiologia. Então, usar roupa branca, como eu falei, não é o principal fator, sim com relação a outros fatores, com relação à biossegurança, como eu acabei de explicar. Então, quando você for começar o curso ou quando você for estagiar, é importante você tirar essa dúvida, mas desde já não é necessário, apenas em casos específicos. E claro, isso muda de instituição para instituição, tanto escolar como hospital e clínica no qual você for estagiar. Quinta coisa, e eu acho que é a mais importante que ninguém te conta na área da radiologia quando você está fazendo o curso. Todo mundo sempre vai te condicionar apenas para a técnica de raio-x. Entretanto, quando você se forma em radiologia, geralmente nós estamos habilitados a atuar na maior parte das áreas de radiodiagnóstico, como tomografia, ressonância magnética, mamografia, densitometria, raio-x, que é a base, entre as demais áreas, diferente das especialidades de industrial, radioterápica e medicina nuclear. Para essas três, é importante o profissional se especializar, se capacitar. Mas na área do radiodiagnóstico não. Por quê? Durante todo o curso, no técnico, basicamente, o aluno ele vai estudar a maior parte das áreas que envolve o radiodiagnóstico.
Então, quando esse aluno se formar, ele vai se tornar um profissional das técnicas radiológicas. E sim, ele poderá atuar em diversas áreas. Não é porque você não tem experiência em tomografia, não é porque você não tem experiência em mamografia, não é porque você não tem experiência em densitometria que você não pode pegar o seu currículo de formado e colocar nessa empresa. Você pode. Ali você vai estar querendo e ir em busca da sua primeira oportunidade. Então, não foque apenas no raio-x. A radiologia é muito grande e você pode atuar em diversas áreas. A exemplo do tecnólogo em radiologia. Durante o curso de tecnólogo, este profissional, este aluno, quando se formar, ele vai se tornar um profissional que poderá estar legalmente habilitado para atuar não só nas áreas de radiodiagnóstico, mas também radioterápica, industrial, medicina nuclear, entre outros. Então, neste caso, o tecnólogo ele tem uma habilitação plena, ou seja, então quando esse aluno se forma, ele é um profissional legalmente habilitado para atuar em todas as áreas e especialidades da radiologia. E isso nem todo mundo te conta. Por quê? Só te condicionam a olhar para o raio-x, quando na verdade na radiologia é uma área muito grande. E até mesmo em concurso público, se você pegar uma prova, não vai cair só raio-x. Vai cair raio-x, mamografia, densitometria, ressonância, tomografia, medicina nuclear, radioterapia. Vai cair quase tudo que envolve a radiologia. E você precisa estar preparado para a hora que você for prestar uma prova de concurso, ou até mesmo passar por uma seleção simplificada ou algum processo seletivo. Bom, então eu listei aqui para vocês 5 coisas que não te conto durante o curso com relação à radiologia. Mas se você acha que tem mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai te responder. Ou se você tiver alguma dúvida, fique à vontade também. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto no @bigogiloprof. Lá nós postamos conteúdos diariamente, tanto no story como no feed, para você aí radiologar de pertinho conosco e tirar todas as suas dúvidas. Bom, eu vou ficando por aqui e se você assistiu o vídeo até aqui, curta o vídeo e você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e acompanhar todos os conteúdos que saem aqui semanalmente. Bom, então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!